Nós estamos aqui. Amém? Hoje eu queria falar com vocês a respeito da história de 3 jovens. 3 jovens que nos trazem um exemplo muito forte. Eu queria falar sobre Ananias, Misael e Acasias. Conhecem? Sabem quem são? Quem? Os companheiros de Daniel. Os famosos e mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Exatamente. Eu falei os nomes primeiros porque eu tinha certeza que muita gente não sabia que eram eles. Mas eu convido você, então, nós abrimos a Bíblia em Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 10. Daniel, capítulo 3, a partir do verso 10. Eu intitulei essa palavra, essa ministração, como fiéis até o fim. Fiéis até o fim. E eu vou ler na NVI, tá bom? E você pode acompanhar pela sua Bíblia ou também pelo telão. A palavra do Senhor diz assim: Tu emitistes um decreto, ó rei, ordenando que todo que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus, repete comigo, judeus, que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestaram culto aos teus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui.
E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. Então, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e as melhores posições na província da Babilônia. Todos conheciam essa história? É uma história muito conhecida. Mas para ela ficar mais impactante, a gente precisa conhecer o contexto, como foi que ela aconteceu, aonde aconteceu, enfim. E é interessante que no estudo de teologia, um dos cursos que foi Lucas teve na pós-graduação dele foi somente sobre o livro de Daniel. Tamanha é a profundidade que esse livro nos traz. O capítulo 1 vai dar uma introdução da história. Do capítulo 2 até o capítulo 6 são chamadas as histórias da corte, são narrativas, contando as histórias. Já do 7 ao 12 são as visões de Daniel, visões apocalípticas, do fim. Tanto que há uma conversa muito grande entre o livro de Daniel e Apocalipse. O capítulo que nós lemos, capítulo 3, ele tem muita coisa lá no capítulo 13 de Apocalipse. E se você tiver curiosidade, depois você lê, tá bom? Ele foi escrito em duas línguas, hebraico e aramaico. Então, ele é um livro bem complexo. E isso tudo aconteceu aproximadamente aí em 605 anos antes de Cristo. Então, foi muito tempo atrás. E essa história começa contando que Nabucodonosor, a Babilônia, invade Jerusalém e leva cativo alguns jovens. Só que Nabucodonosor fala, olha, eu quero jovens especiais. Eu não quero qualquer jovem aqui. Eu quero selecionar os bons. E ele queria que fosse de Israel. Tinha que ser de Israel. Ele não era bobo. Ele sabia que era um povo de Deus, né? Ele queria que fossem de uma linhagem real. Que fossem sem defeito, não tivessem defeitos. Que eles fossem bonitos, inteligentes, sábios e que pudessem servir no palácio. E aí eles escolhem alguns jovens. Dentre os jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Acasias. Eu vou enfatizar muito o nome deles judeu, né? O nome deles que o Senhor deu, porque vocês vão entender depois. E eles iriam ficar 3 anos comendo a comida do rei, bebendo do vinho, do bom e do melhor, e estudando. Depois de 3 anos, eles iriam se apresentar ao rei Nabucodonosor e iam passar por uma sabatina. Algo que eu vou passar daqui a um tempo, né? A sabatina, umas perguntinhas aí para eles. E eles teriam que fazer isso. E aí passou o tempo. Eu não vou ter tempo de explicar tudo, mas vocês conhecem a história. Daniel se recusa a comer da comida do rei, né? E essa é uma história muito boa para criança, porque meu filho não comia legume, verdura. Mateus não comia. O dia que eu contei a história do Daniel, eu inventei o arroz do Daniel. Tinha tudo e mais um pouco. Até hoje ele fala, mãe, faz o arroz do Daniel. E aí ele aprendeu a comer. Então Daniel não se contamina, né? Ele não quer se contaminar. Desde já esses jovens começam a mostrar que eles eram diferentes. E no capítulo 1, versículo 17, vai dizer que esses 4 jovens, eles tinham recebido de Deus conhecimento em todas as áreas. Eles tinham sabedoria em todas as áreas. E Daniel, ele tinha o dom de interpretar visões e sonhos. Quem deu para eles isso? Deus. Deus havia dado isso.
E entre todos os jovens, diz que não havia ninguém como esses 4 jovens. O texto de Daniel 1, versículo 19, versículo 20, vai dizer que eles eram 10 vezes melhores do que qualquer astrólogo, mago, conhecedor de todo o reino. 10 vezes. Os caras eram bons. Eles eram inteligentes. E para você entender, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho de uma imagem. E cada parte do corpo dessa imagem era de um jeito. Uma parte era de ouro, outra era de ferro. A cabeça, especificamente, era de ouro. Uma parte era de prata, outra era de barro, de ferro. Prata não, ferro. Tinha várias, eu não vou entrar em detalhes, porque também dá uma pregação só nessa imagem. Mas elas significavam as nações, os impérios que viriam, né? Os poderes mundiais que viriam. Mas ele tem um sonho estranho. Pega e fala para todos os magos, ó, vem para cá, astrólogos, magos, sabe, todo mundo que é o sabidão aí. E eu quero que vocês me digam sobre esse sonho. Detalhe, vocês vão me contar o sonho. Eu acho que eu esqueci. Vocês vão me contar o sonho e interpretar o sonho. Vai ficar doido. Mas, Senhor, conta o sonho que a gente interpreta. Não, vocês vão ter que contar. E se vocês não contarem, todos vão morrer. Todos vão morrer, as suas casas também vão ser destruídas. Vocês têm que me contar. Ficou todo mundo apavorado. E aí Daniel fica sabendo, ele junta os 3 amigos e eles vão fazer o quê? Orar. Pedir revelação de Deus. E o Senhor revela para Daniel o que significa o sonho na íntegra e também a sua interpretação. Mas uma coisa que é importante você entender é que a cabeça dessa imagem significava o Império Babilônico, ou seja, o poder de Nabucodonosor. Ele era o todo-poderoso naquela época. Mas viriam outros impérios que iriam depois dele, como o Império Medo-Persa, o grego, o romano, que era cada parte dessa imagem. Mas no sonho, ele saía uma pedra da montanha, como se ninguém tivesse atirado ela, e ela quebrava os pés dessa imagem. A imagem desmoronava toda. E aí essa pedra, no final, ela se tornava uma montanha no horizonte todo, a pedra. Então, o que quero que você entenda é que a cabeça significava o império da Babilônia, o ouro, a cabeça de ouro. Mas aquela pedra, irmãos, significava algo muito interessante. Porque viria alguém, um dia, que iria derrubar todos os impérios. E teríamos um reino eterno, que é o reino de Deus. Isso ainda não aconteceu, né? O império, o reino de Deus estabelecido sobre todo mundo ainda não aconteceu. Mas olha, essa visão foi longa. Olha quantos e quantos anos ela foi feita. Aí vem o capítulo 3. Estudiosos dizem que é entre 9 a 20 anos. Dá uma diferença grande, né? Mas uns falam 9 anos, outros falam 19 anos. Nabucodonosor fala, então a cabeça era de ouro e eu era o todo-poderoso lá, mas depois ia vir em outros? Não vai não. E ele tem uma ideia de construir uma imagem gigantesca de 27 metros de altura por 2,7 de largura. Era um obelisco, toda de ouro. E todos, quando foram convidados todos para a inauguração dessa imagem. Essa imagem, irmãos, muitos falam era a imagem de Nabucodonosor. Não, era uma imagem que representava todos os deuses da Babilônia. Porque lá eles tinham números. Você já ouviu falar em 6, meia dúzia? Já, né? Hora tem 60 minutos, os segundos, 1 minuto e 60 segundos, já ouviu? Isso foi inventado lá na Babilônia. Eles inventaram isso. A contagem hexagonal. É difícil falar isso. Essa contagem foi criada lá. E a medida, se você ler na sua Bíblia, vai dizer 60 côvados de altura por 6 de largura, não é? Olha os 6 deles aí. Então, essa imagem representavam todos os deuses da Babilônia. E aí ele manda chamar os bambambam de todo o reino, os poderosos, os governadores, e disseram, olha, quando tocar a música, os instrumentos tocar, todo mundo deve se curvar. E aí, num bando daquele monte de gente, 3 cabecinhas não abaixou. E eu queria fazer uma pergunta para você. Por que Ananias, Misael e Acasias foram fiéis?
Porque eles foram fiéis. E a primeira coisa que eles nos ensinam, porque eles sabiam qual era a origem deles. Eles sabiam a sua origem. Lembra que eu falei para vocês repetirem uma palavra? Mas há alguns judeus, o versículo 12 vai dizer. Há alguns judeus ali. Irmãos, eles estavam na Babilônia, mas não eram da Babilônia. Eles estavam na Babilônia, mas eram de Jerusalém. E lembra que eu contei que quando, no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e que se os magos, o povo lá, e eles falam caldeus. Caldeus é como uns sábios também deles. Se eles não revelassem, todos morreriam, lembra? Os caldeus estavam no meio. E esses caldeus são os mesmos que vão lá dedurar eles para o rei, porque deu uma certa inveja. Embora eles tenham salvado a vida deles, eles causaram inveja naquele povo. E aquele jovem, eles tinham plena consciência, meus irmãos, plena consciência de que eles não eram daquela terra, eles eram judeus, eles eram de Jerusalém. Eles não eram da Babilônia. Os babilônicos fizeram tudo para mudar a identidade daqueles jovens, até mudar os seus nomes. Eles fizeram de tudo para que eles se aculturassem na língua, eles tiveram que aprender a língua deles, a cultura deles, a comida deles, a religiosidade deles, tudo. Eles fizeram de tudo. Nabucodonosor queria mudar a identidade deles, mudando a vestimenta, a fala, tudo. Queriam fazer deles, eles eram filhos de Israel, os filhos do Deus vivo, nação santa, e queriam transformá-los em filhos dos deuses da Babilônia. Era isso que eles queriam impor uma identidade. Irmão, nós também não somos desse mundo. A Babilônia representa esse mundo hoje. Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. Nós somos do céu, meu irmão. Nós somos da Terra Santa. E o mundo lá fora tenta impor para nós uma nova identidade. Tenta impor para nós o que nós devemos vestir, o que nós devemos falar, o que nós devemos comer, o que nós devemos seguir, o que nós devemos ouvir, o que nós devemos apoiar. Nós temos sido pressionados de todos os lados para deixarmos a nossa origem de filhos de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar todos os dias. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós só estamos de passagem. Nós só estamos de passagem aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é na morada eterna com o nosso Senhor. Aleluia. E eu poderia provar isso por vários textos. Eu separei 3 textos para vocês. João 15:19 diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Ou seja, está sob o controle do maligno. Eu não sei se você está a par das notícias, mas essa semana eu fiquei muito bravo, para não falar, né? Muito bravo. Sobre até pôs a palavra, que não tem nada, descriminalização do aborto. Para mim é legalidade. Eles provam que não é, tal, mas eles estão querendo discutir, o STF está discutindo sobre a descriminalização do aborto em até 12 semanas do feto. E uma ministra aí já aprovou. Já aprovou? Não. Ela deu o voto dela a favor. É uma discussão ainda. Né? É só para, tipo assim, se alguém cometer aborto até os 12 semanas, não vai ser preso mais. Irmãos, isso é um absurdo. É praticar assassinato.
E se você cristão não pensa assim, volta para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Porque o povo está lá fora defendendo a Amazônia. Não pode matar a Amazônia, tadinho, aquele campinho ali, não pode pôr a mão. Agora um bebê de até 12 semanas pode matar. Eles dizem que não tem atividade cerebral. Uma planta também tem? Irmãos, nós precisamos como cristãos entender que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E o mundo vai tentar mudar a minha cabeça, a sua cabeça o tempo todo. E vai ser cada vez pior. Este mundo não é nosso. Nós só estamos aqui porque nós estamos nesse mundo, mas nós somos do céu. Amém? Segunda coisa que a gente aprende, por que eles foram fiéis? Porque eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam em quem eles criam. É o segundo ponto dessa ministração. Eles viviam numa Babilônia idólatra, numa Babilônia politeísta, ou seja, eles tinham mais de um Deus. Stephanie, passa para mim, pode passar. Eles viviam num mundo politeísta, eles tinham Deus da lua, Deus do sol, Deus daquilo, Deus daquilo, Deus daquilo, um monte de Deus. Mas mesmo assim, esses jovens adoravam a um único e verdadeiro Deus. O Deus que criou todas as coisas. Eles sabiam em quem eles criam. Você sabe em quem você crê? Lembra que eu disse que mudaram até o nome desses jovens? Lembra? Coloca para mim o próximo. Olha só. Eu pus até o de Daniel para você entender. Daniel significava Deus é meu juiz. Eles colocaram Beltesazar. Bel o protege. Bel é o deus Mardoqueu, o principal deus da Babilônia. Ananias significava Deus tem sido gracioso. Transformaram para Sadraque, sobre as ordens de Acu. Acu era o deus da lua. Pode passar. Misael. Quem é como nosso Deus? Para o judeu a resposta era clara, né? Ninguém. Aí eles colocaram Mesaque. Então, quem é como Acu? E Azarias. O Senhor tem ajudado, ou o Senhor ajuda. Eles transformaram em Abed-nego, servo de Nebu. Nebu era o deus do conhecimento, do aprendizado, da escrita. Os nomes originais deles glorificavam a quem? A Deus. E os novos nomes adoravam aos deuses da Babilônia. Irmãos, mesmo assim, esses jovens sabiam em quem eles criam. Eles adoravam somente ao Senhor. E nada, e nem ninguém podia mudar isso. Eles, mesmo em meio à multidão, lembra que eu disse que havia uma multidão? Tocou a música, todo mundo abaixou as 3 cabecinhas lá em pé. E havia muita gente, porque os dedos duros foi lá falar para o rei nem tinha visto. Né? Havia muita gente. E por que eles não se curvaram? Porque eles aprenderam desde criança, Êxodo 20, 3 e 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Eles sabiam em quem eles criam, porque eles foram ensinados desde criança. Eles conheciam as Escrituras. Dizem que eles tinham, na média, irmãos, de 15 a 16 anos quando eles foram para a Babilônia. Jovens. Ei, jovem. Presta atenção, né, jovens? Só que a gente também é jovem o resto da vida, né? Eles têm muito a nos ensinar. Mas o que me admira é que na idade em que tudo te influencia, eles não foram influenciados. E nós, irmãos, também temos que saber em quem nós cremos. Nós precisamos, e para isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Muitas pessoas estão se curvando aos deuses desse mundo por falta de conhecimento. Muitos, e a própria palavra de Deus nos diz isso, muitos pecam por falta de conhecimento.
Muitos estão se curvando a ideologias desse mundo. Muitos estão se curvando a dogmas, a sistemas, a influenciadores. As nossas crianças estão sendo assim, bombardeadas com isso. Bombardeadas. Alguns não estão se curvando totalmente. Só dá aquela agachadinha. Só um pouquinho pode, Jô. Ah, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho do pecadinho. Ah, não posso fazer aquilo, só um pouquinho. Não estão se curvando totalmente, mas estão se inclinando. Irmãos, o mundo está querendo nos sugar. Eles estão querendo fazer a gente acreditar nas coisas desse mundo, não nas coisas do Senhor. Outros estão dizendo para reescrever a Bíblia, para que ela se adapte à nossa atualidade. Tudo pode mudar, mas a palavra de Deus nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Ela é eterna, ela não muda. E quando eu e você sabemos em quem nós cremos, nada vai mudar as nossas convicções. Nada vai mudar os nossos princípios. Nada vai nos fazer mudar de ideia. Nós precisamos nos posicionar como aqueles jovens, independente das consequências. E que nós possamos dizer como Paulo, lá em 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho. Vamos ler junto? Por quê? Porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, ou para guardar o meu tesouro até o dia final. Irmãos, você sabe qual que é a obra de Deus na sua vida? Você sabe? A obra de Deus na nossa vida é que a gente conheça Cristo. E isso está em João 6, 29, quando Jesus é indagado sobre isso. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. A obra de Deus, meu irmão, é que você creia em Jesus. Quando nós sabemos em quem nós cremos, nós não somos levados pelos ventos de doutrina. Quando nós cremos no Senhor e entendemos isso, nós não seremos influenciados. Quando nós entendemos e sabemos em quem nós cremos, quando tentarem nos enganar, nós não seremos enganados. E isso está lá em Efésios 4,14. Irmãos, e por que eles continuaram fiéis? Terceiro ponto. Eles tinham uma fidelidade incondicional. Vira para quem está do seu lado e fala: fidelidade incondicional. Fala para você aprender essa palavrinha. Eles estavam no meio de um povo pervertido. Eles estavam no meio de um povo que estavam perseguindo eles, desafiando eles o tempo todo, desafiando a fé deles. E mesmo em meio à pressão, eles continuaram fiéis, independente das circunstâncias. Tanto que os dedos duros vai lá e fala para eles, né, para o rei. O rei manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí ele fala: talvez, isso é versão Juliane, tá? Talvez, vocês não ouviram, estava distraído, tocou a música, e aí vocês não se curvaram, né? Porque eles sabiam que aqueles jovens eram preciosos para a Babilônia, eles eram inteligentíssimos. Então, faz o seguinte, nós vamos tocar de novo a música, os instrumentos vão tocar de novo, aí vocês vão se curvar, que vai ser o melhor para vocês. Se vocês não se curvar, vocês vão ser lançados imediatamente para a fornalha de fogo. E aí eles ainda desafiam. E que Deus vai poder livrá-los da minha mão? E o que eu amo nesse texto é a resposta desses jovens. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei,
que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, esse jovem era muito corajoso. Além de inteligente, eles eram corajosos. Eles desafiaram o rei. Como diz a Manu, lacrou. Eles foram firmes na palavra. A fidelidade deles era incondicional. E talvez eles pudessem até dar algumas desculpas para salvar a vida deles. E eu coloquei 5 aqui, você vai dar uma lembradinha em algumas coisas na sua vida. Eles podiam dizer assim, vamos só nos inclinar, mas a gente não vai adorar de verdade, não. A gente só se abaixa. Ou eles podiam dizer, a gente não vai se tornar adoradores de ídolos. A gente só vai fazer isso dessa vez. Depois, a gente pede perdão para Deus. Ou eles podiam dizer assim, o rei tem poder absoluto, a gente tem que obedecer ele. Ou, esta é uma terra estrangeira, por isso Deus vai nos perdoar, por causa dos costumes dele. Nossos ancestrais construíram ídolos dentro do templo. Isso aqui não é nem fichinha perto daquilo, não tem problema não. Não estamos prejudicando ninguém. Mas e se a gente morrer e alguns dos pagãos assumirem os nossos elevados cargos? Eles não vão ajudar nosso povo. Vocês estão entendendo? Quantas vezes nós usamos desculpas parecidas com essas? Não, eu vou fazer, depois eu peço perdão. Deus perdoa. Perdoa. Não, ninguém está vendo. Não vou fazer mal para ninguém. Irmãos, para aqueles jovens, se inclinar e adorar aqueles deuses era como infringir a lei. Eles, não adorarás outros deuses diante de mim. E isso também apagaria o testemunho daqueles jovens. Como eles poderiam dizer sobre o Deus deles depois? Eles se curvaram sobre os outros deuses. Ei, meu irmão, como está teu testemunho? Como as pessoas te veem lá fora? Porque ser crente aqui é tão fácil. Ser fiel aqui é tão fácil. Mas e lá fora? E a minha pergunta para mim e para você é, que desculpa você usa para não assumir uma posição a favor do Senhor? Qual? Quando você está lá no meio da turminha da sua faculdade, do seu trabalho, falando palavrão, xingando, o que você faz? Quando aquele patrão te pede para fazer uma coisa ilícita e errada, você faz ou você pede as contas? Eu sei que é um assunto sério, é um assunto delicado. A Juliana tem que ter. Sim. Não tem um morno, né? O próprio Deus falou, o morno nós falamos também sobre isso ontem, vomito. Ou você é quente ou você é frio. Ou você é crente ou você não é. Nossa fidelidade a Deus não pode depender das circunstâncias. A nossa fidelidade, ela precisa ser incondicional. E Apocalipse 14:12 vai dizer, isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo os mandamentos de Deus e perseverando fiel a Jesus. 3 jovens tiveram coragem de discordar de uma multidão. 3 jovens, eles preferiram a morte do que pecar. Eles estavam dispostos a morrer do que pecar. Esses jovens tinham uma fidelidade a Deus, incondicional. E essa fidelidade não era uma barganha com Deus, eu sou fiel para receber algo. Não, eles eram fiéis. E muitas vezes a nossa fidelidade a Deus vai nos levar à fornalha, vai nos levar à cova dos leões, vai nos levar a prisões. Ou seja, seremos rejeitados por grupos. Nós seremos despedidos de uma empresa. Seremos excluídos por uma turminha. Até próprias famílias talvez rejeitam pessoas assim. Mas, irmãos, nosso compromisso não é com sucesso.
não é com êxito, nosso compromisso é com o Senhor. O nosso compromisso com o Senhor. E eu me lembrei de um hino, até comentei com a Pri, nós cantamos ontem, aquele hino que diz assim, corinho, né? E a versão original canta assim, eu te louvarei, Senhor. Conhece? De todo o meu coração. Vai, canta comigo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Mais uma vez. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. É na presença dos deuses. A Ele você vai louvar. É ao Senhor que você deve adorar. É ao Senhor e não se prostrar às coisas deste mundo. E quarta coisa que nos explica esse texto, porque eles eram fiéis, porque eles amavam a Deus pelo que Ele é e não só pelo que Ele faz, ou não só pelo somente o que Ele faz. Quando o rei ouve aqueles jovens, ele se enfurece tanto que o texto vai dizer que ele muda o semblante. E aí ele chama os fortão lá dele, os soldados, fala, amarra eles e joga na fornalha, mas aquece a fornalha 7 vezes mais. Ou seja, o máximo que puder ficar quente, vocês vão deixar. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram levar eles, morreram. Eles morreram. Eles até foram jogados na fornalha, mas eles passearam com Cristo. Amém? Acho que só alguns entenderam. Eles foram jogados na fornalha, mas eles passearam com Cristo. Aqueles jovens conheciam as promessas que o Senhor havia feito antes do exílio, através do profeta Isaías. Nós lemos hoje, lembram? E nós só vamos repetir alguns versículos. Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Vamos ler o versículo 2? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Fogo não vai queimar vocês. Eles sabiam das promessas que o Senhor tinha. O fogo da fornalha estava quente, muito quente. E eles são atirados lá. Mas o texto continua dizendo que eles são atirados. E aí Nabucodonosor vai lá, dá uma olhadinha. Mas peraí, tem coisa errada ali. Olhou de novo. Mas peraí, não era 3 que a gente tinha jogado? E aí os oficiais falaram, sim, ó rei, foram 3. É engraçado, eu vejo 4. E um se parece com o filho de deuses. Um pagão, reconhece. Parece com o filho dos deuses. Quando aqueles jovens foram jogados, eles foram amarrados. A única coisa que o fogo fez foi livrar eles. O fogo queimou, as amarras deles, mas não fizeram nada com eles. E eles estavam fazendo o que na fornalha? Passeando. E eu creio que eles estavam passeando e dizer, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Aleluia. Eles passeavam. O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha? Não. Ele livrou eles na fornalha. Na fornalha.
Daniel também, ele foi livre da cova dos leões? Ele foi livre na cova dos leões. O Senhor nos livra não da fornalha, não dos perigos. Ele livra na fornalha, nos perigos. Deus está conosco e Ele sabe o testemunho que Ele pode fazer na sua vida. Irmãos, Deus não impediu a fabricação da imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que os 3 jovens fossem acusados. Deus não livrou eles da fúria do rei e do fogo. Deus não impediu que eles fossem atirados na fornalha acesa, aquecida 7 vezes mais. Mas Deus livrou eles na fornalha. Deus transformou a fornalha como um instrumento de livramento na vida deles. O fogo foi livramento, livrou eles das amarras. O fogo só queimou as cordas. O fogo libertou eles das cordas. E Deus libertou eles do fogo. Eles saíram do fogo, eles foram jogados amarrados e ficaram passeando lá dentro. Saíram livres. E Stuart Olit diz assim, que o livramento no fogo é a estratégia de Deus. O mundo, irmãos, tem muitas fornalhas. Muitas fornalhas ardentes à espera daqueles que não se conformam, que não se curvam aos deuses desse mundo. A fornalha do desprezo, a fornalha de ser ridicularizado. Já foi ridicularizado porque você é crente? Ih, crentinho. Essas são as fornalhas. Ah, não, esse daí não veio para o nosso grupo, não. Principalmente os jovens, né? Não, é muito crentão, deixa para lá. Irmãos, os que são fiéis a Deus são chamados de antiquados. A Bíblia está desatualizada para muitos. São chamados de pessoas tapadas, eu já ouvi isso também. Irmãos, aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios que Deus podia dar na vida deles. Eles não serviam a religião deles como um negócio, uma barganha. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus. Por causa de quem Deus é. Não por causa daquilo que Ele faz. Hoje as pessoas estão buscando um Deus por causa do que Ele pode nos dar. Pessoas que estão indo, você pode, se você for para a igreja, Deus vai te dar isso, Deus vai aquilo, se você dá isso, se você dá aquilo. Sabe, você não vai sofrer, não vai ter só vitória. Não é bem assim, eu já cansei de falar isso nas minhas pregações. Nós vamos sofrer aflições, o próprio Deus disse isso. Irmãos, nós devemos fazer o que é certo, independente das circunstâncias, independente das consequências. Nossa função é sermos fiéis e não administrar os resultados. Os resultados vêm de Deus. É Ele que administra, é Ele quem dirige, é Ele quem dá. Se Deus fizer, se Ele não fizer, por quê? Porque Deus é Deus. É Deus. E como você tem amado a Deus? Por aquilo que Ele é ou pelo que Ele pode te dar? Quinto e último ponto. Porque eles eram fiéis? Porque eles viviam para a glória de Deus. Aleluia. Eles viviam para a glória de Deus. Eles foram punidos por causa da fidelidade. E se tornam testemunhas do Senhor. Testemunhas de Cristo. Vira para quem está do teu lado e diga, viva para a glória de Deus. É importante, irmãos, a gente entender que nós não fomos chamados para sermos advogados de Deus. Tem até uma disciplina aqui, né? Apologética, mas para defender a Deus. Mas a gente precisa defender. Nós não somos advogados dele. Nós precisamos ser testemunhas.
testemunhas. Os 3 jovens, eles não entraram numa discussão. Tanto que eles falaram, a gente não vai nem discutir isso com o Senhor. Nem discutir. Eles não entraram numa discussão querendo dizer, eles apenas testemunharam. Eles apenas obedeceram. Eles apenas foram. Eles confiavam no Deus que eles serviam. E quando Nabucodonosor vê eles passeando pelo fogo, ele chama eles para fora. E quando eles saem, o povo, né, os chefões lá, os governantes, prefeitos, vêm ver se é que é verdade. Os 3 estão vivos. Começaram, acho que, cheirar eles, né? Cheirar, porque, gente, qualquer coisa que cai no fogo, a primeira coisa é o cheiro, né? Até um churrasco é bom, né? O cheirinho. E eles caíram de lá e ficaram passeando, e quando saíram, eles ficaram olhando. Peraí, deixa eu ver, né? Não tinha sequer fio chamuscado. Nem cheiro de fumaça eles tinham. E aí o versículo 28 disse então Nabucodonosor, isso é um trava-língua esse nome, né? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhor posições na província da Babilônia. Quando você honra a Deus, Deus te honra. Quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. Porque Ele não é fiel a nós já ouvimos isso, Ele é fiel à palavra dEle. Quando você honra Deus, Deus te honra. O mesmo rei que pensou que assim que eles fossem jogados, eles seriam mortos, era o que todo mundo pensava. Esse mesmo Deus está glorificando ao Deus de Israel. Claro que de uma forma assim, o Deus de Sadraque não é o meu, né? É deles, mas depois ele teve que sofrer um bocadinho, para aí ser o Deus dele também. Leia Daniel, que você vai entender. Irmãos, sempre que a igreja responder a pressões do mundo com fidelidade, o nome do Senhor será glorificado. Sempre os seus servos também serão promovidos. Aleluia. Quando nós honramos ao Senhor, Ele nos promove. O 4º homem, ele sempre vai vir ao nosso encontro. O 4º homem, ele sempre vai nos dar recursos. Ele sempre vai estar conosco. Ele caminha conosco no meio do fogo. Ele caminha conosco na hora da dor. Ele caminha conosco na hora da doença. Ele caminha conosco na hora do abandono, na hora da tristeza, na hora da solidão. Ele caminha conosco no luto, na morte. Quando o 4º homem nos faz sair da fornalha, até os inimigos vão glorificar a Deus. Até os ateus vão glorificar a Deus. E Deus nos promove quando a gente sai da fornalha, porque a gente sai muito mais forte. A gente sai muito mais próximos de Deus. A gente precisa decidir que você saia daqui hoje e decida ser fiel a Deus. E ser fiel até o fim. Porque a proteção de Deus, irmãos, ela transcende qualquer coisa que você pode imaginar. Para mim terminar, eu só quero contar um testemunho verídico, que me impactou muito há um tempo atrás, e quando eu estava escrevendo essa ministração, eu me lembrei. Havia alguns missionários na Ásia, num país da Ásia, um país perseguido. E eles fizeram uma reunião e chamaram um missionário que por 26 anos esteve preso por causa da sua fé.
E antes deles chegarem, o pessoal que organizou falou, olha, talvez ele não consiga falar muito, porque enquanto ele esteve preso, ele foi torturado principalmente na face. Boca, língua, esôfago, pescoço, tudo. Talvez eles não vão conseguir, mas que quando aquele homem entrou, eles foram tão impactados antes dele abrir a boca e falar a primeira palavra, eles sentiram a presença de Deus na vida daquele homem. Ele tinha 93 anos. E quando ele começou a falar, em nenhum momento ele disse do sofrimento que ele tinha passado. Ele falava de Cristo, do amor de Cristo, o quanto Cristo era bom, o quanto Cristo tinha feito maravilhas na vida dele. Por momento nenhum ele disse o que ele sofreu. Ele deu uma mensagem cristocêntrica, completamente. Depois de um ano, esses missionários voltaram a esse país e encontraram a viúva dele, porque ele havia morrido. E ele morreu por morte natural. Tentaram matar ele por 26 anos. E a viúva disse, e aí eles começaram a perguntar, mas ele aquele dia não falou nada, o que aconteceu na prisão? E ela contou algumas coisas e disse, todos os dias, ele era posto a torturas. E ele só sairia da tortura se ele negasse a Cristo e adorasse aos deuses deles. E por 20 anos, esse homem não negou a Cristo. E quando eles achavam que não tinha mais jeito, eles cavaram um buraco de 1 metro por 1 metro, colocaram ele ajoelhado e disse, só vai sair daqui quando você negar a Cristo e adorar os nossos deuses. E ali aquele homem ficou por 6 meses. As fezes eram retiradas quando não tinha mais jeito. Ele estava afastado, ele não tinha luz do sol, a sua pele começou a desfazer. Depois de 6 meses, aqueles homens falaram, a gente não sabe mais o que fazer, porque além de tudo ele não nega e não morre. Eles não queriam matá-lo, eles queriam que ele sofresse. E aí eles têm uma ideia, tiram ele de lá. Mas quando tiram ele de lá, ele já não andava mais. Ele perdeu completamente a força das pernas. 6 meses ajoelhado. E você tem preguiça de ficar 5 minutos orando. 6 meses. E aí eles têm uma outra ideia. Então vamos buscar o filho que ele não vê há 20 anos. Quando o filho vê a situação que o pai está, o filho vai convencer, ele vai ver o filho, vai se emocionar, vai embora e ainda vai falar para aqueles crentes que ficaram o terror que é seguir a Cristo. O filho chega, quando vê o pai daquele estado, fica desesperado. E aí ele vai para o ouvido do pai e diz assim, pai, nega Jesus. Depois o Senhor se conserta com ele. Ele ficou desesperado em ver o pai daquele jeito. Pai, nega Jesus. E o pai não reconhece o filho. Tinham sido 20 anos sem ver o filho. O filho, quando ele saiu, tinha 6 anos. Agora estava com 26. E diz que aquele homem vira para o filho e diz, quando ele reconhece que é o filho, ele diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Por isso ele ficou ainda 6 anos preso. E eles não conseguiram matá-lo. Pessoas se converteram a Cristo dentro da prisão. Esse homem foi fiel até o fim. Ele sabia a sua origem, ele sabia de onde ele era, ele sabia em quem ele cria, ele tinha uma fidelidade incondicional, ele amava mais a Deus pelo que ele é, não pelas coisas que o Senhor podia dar a ele. E ele fez da sua vida um objetivo de glorificar a Deus. Se coloque de pé, irmão. Que nós sejamos fiéis até o fim. No Brasil é tão fácil ser fiel. Você tem a Bíblia na mão, no seu celular. Enquanto pessoas que estão lá na Ásia não têm mais a Bíblia.
Elas vão tirando pedacinhos e vão dando, e vão decorando, e vão proclamando a palavra de Deus. E você tem sido infiel a Deus por tão pouco. Por muito menos do que esse homem passou. Pelo que esses 3 jovens passaram. Você tem sido infiel nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Nós temos sido. Hoje, o meu desafio para mim e para você é que nós saímos daqui dizendo: eu quero ser fiel até o fim. Sabe por quê? Porque lá vai estar te esperando a coroa da vitória. Aleluia. Sim, Pai. Não importa o que o Senhor fizer na nossa vida. Nós queremos te adorar por aquilo que o Senhor é. Nós queremos, Senhor, mesmo em meio a circunstâncias contrárias, desfavoráveis, continuarmos te adorando, continuarmos sendo fiéis a Ti, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a sermos como Ananias, Misael e Acasias, Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos em qualquer lugar filhos do Deus vivo. Que nós entendamos a nossa origem, Pai, aonde quer que nós estejamos, que as pessoas possam nos ver como os filhos de Deus. Que as pessoas possam até nos chamar de pessoas tapadas, pessoas retóricas, pessoas que não entendem este mundo, mas Pai, não importa, nós só queremos ser fiéis ao Senhor. Nos ajude, Pai, a termos a força vinda do Teu Espírito Santo, para dizermos não a esse mundo, a dizermos não à palavra contrária à Tua palavra, Senhor. Que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor, onde quer que nós estejamos, Pai. E que nós possamos viver para a somente Tua glória, Senhor. Deus, nos ajude. Nós te pedimos isso nessa noite, Pai, que mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio, ó Deus, a qualquer coisa, nós possamos sempre te adorar e sermos fiéis a Ti. Nos ajude, Pai, se por acaso algumas vezes, Senhor, nós temos sido infiéis, nos perdoe, Pai. Nos perdoe as palavras que dissemos, os lugares que estivemos e não deveríamos ter estado, as atitudes que tomamos, as posições que nos colocamos diante do pecado, diante da maldade, diante das coisas desse mundo. Nos perdoa, Pai. Nos ajude a ser luz em meio às trevas. Nos ajude a ser o sal desta terra. Nos ajude a testificar o quão grande é o Senhor. Aleluia. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que nós sejamos fiéis até o fim. Amém.